Olá, como vai? Estou aqui para mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem. Cenário novo, bonito, né? E para estrear aqui eu estou com o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Santin, muito obrigado por ter vindo, tá? Teno, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar contigo e com os espectadores do Questão de Ordem. O Santin acaba de chegar de uma viagem a Dubai, onde participou da Go Food, uma das maiores feiras de alimentos do mundo, e foi lá representar o nosso setor de aves, suínos e ovos. Como é que foi essa viagem? Muito boa, positiva. O Brasil já é o maior exportador mundial de carne halal e os Emirados Árabes, dessa vez, se mostrou um grande hub mundial. Antigamente, essa feira era muito focada no Oriente Médio e no Norte da África. Agora se transformou absolutamente numa feira de todo mundo. Você teve lá, viu gente da Ásia, gente da Europa, gente da África e inclusive da América. Ou seja, a feira estava muito grande e o Brasil foi com 22 empresas de aves e suínos também, respeitando a religião islâmica, mas os turistas que vão lá consomem essa carne, então também vendemos carne suína, vendemos ovos e a gente estava com 22 empresas, mais 2 empresas com um stand próprio e fizemos aquela apresentação do maior exportador mundial de carne halal, que é o Brasil. Para quem não está acostumado com o linguajar e com o termo e a expressão, eu vou pedir ao Santin que explique o que é halal. Halal é aquilo que é permitido consumir para a religião islâmica. O haram é o que é proibido e o halal é o que é permitido dentro das regras do Alcorão, das regras da religião islâmica. Ou seja, no nosso caso do frango, que o abate seja feito com uma linha de abate voltada para a Meca, que o corte seja feito em U, com faca não serrilhada, pronunciando aquela palavra Bismillah, Allahu Akbar, que é uma frase que em nome de Allah todo misericordioso, saudando ao Allah, tendo uma série de preceitos que são respeitados, seja na produção, o tipo de alimentação que as aves recebem também é controlado e mais do que isso, os sangradores são supervisionados por fiscais islâmicos que são certificados por certificadoras acreditadas nos países compradores e que a gente tem aqui no Brasil 3 grandes certificadoras, inclusive associadas da BPA, estavam com lá e tem também o apoio da Câmara Árabe Brasil que faz com que garanta isso para o consumidor da religião islâmica. Então, o que a gente pode dizer é que o Brasil está preparado, tem estrutura para poder crescer dentro desse mercado, inclusive com o acompanhamento diário por parte desses fiscais certificados. Sem dúvida. O Brasil já foi o maior produtor halal do mundo, hoje é o 2º maior produtor de carne de frango halal do mundo, mas é o maior exportador de carne halal do mundo. Ele está preparado para crescer e a população islâmica é que vai mais crescer de agora até 2050. Dessa forma, não são só os países que professam a religião islâmica. Há muitas comunidades islâmicas, como aqui no Brasil, que não tem uma religião islâmica oficial, mas consomem esse tipo de produto na Europa, no Japão, em vários lugares do mundo. E não há nenhuma diferença, a qualidade é a mesma, mas a gente respeita a religião, faz com o rito que eles precisam que seja realizado, com total respeito, tanto que lá em Dubai nós lançamos o livro Halal do Brasil, mostrando exatamente essa produção, mostrando as mesquitas que tem aqui no Brasil, as salas de reza que tem nas nossas empresas para que o prestador de trabalho de abate islâmico possa rezar, fazer suas rezas diárias e a gente cumprindo com todos esses requisitos. Isso faz com que o Brasil seja, de novo, repito, o maior exportador halal do mundo e tenha a confiança desses países que foram também os primeiros compradores do frango brasileiro. Santin, você sabe que eu estava lá em Sharjah, que é a capital cultural dos Emirados Árabes, e durante os dias que eu fiquei, tanto no almoço quanto no jantar, estava ali impecavelmente, invariavelmente, a nossa carne de frango. Isso deu um orgulho danado, porque a gente come sabendo que aquele frango é produzido aqui no Brasil. Sem dúvida. Na Copa do Catar, por exemplo, 70% dos frangos que estavam lá importados eram do Brasil. Nós, inclusive, fizemos uma campanha lá dizendo frango brasileiro levando sustentabilidade, saudabilidade e sabor para o mundo. Venha experimentar aqui no Catar. Mesma coisa nos Emirados, nós somos o maior comprador. Se você vai no supermercado lá, você vai ver as marcas brasileiras nas gôndolas. São reconhecidas e, inclusive, valem mais do que os nossos concorrentes, exatamente porque tem reconhecimento dessa respeitabilidade que o Brasil faz
com saúde, com sustentabilidade e, acima de tudo, com um bom sabor, que é o que dá a carne brasileira que vai para lá. A gente sabe que essas feiras e esses eventos são essenciais para se fechar negócios. Se não me engano, mais de 100 empresas brasileiras estavam representadas, umas mais ligadas diretamente à BPA, mas ao todo parece que mais de 100 empresas estiveram lá. Deu para somar já, fazer assim, pelo menos as intenções de compra, os valores? Bom, esses projetos, no caso que a gente levou lá, é o Brazilian Chicken, o Brazilian Egg, o Brazilian Duck e o Brazilian Breeders, que é as genéticas, o pato, o ovo e o frango. Mas também estava lá o Brazilian Pork, só que sem nenhuma, digamos assim, nenhuma propaganda oficial, porque em respeito à religião do país local. Mas os projetos são amparados pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Apex. É uma parceria. Então a Apex, você viu lá, nós temos um conjunto de empresas de frango, um outro conjunto de empresas de carne bovina, que é a BPA e a ABIEC, e um terceiro pavilhão, que é o da Apex, que juntos são mais de 113 empresas que estavam lá. Os números totais eu não sei, mas no nosso caso, nós vendemos mais de 700 milhões de dólares nessa feira. Foram fechados negócios de quase 1 bilhão, 700 milhões quando projetados para o período de 12 meses. Ou seja, é uma feira muito boa, consolida a clientela, mas também faz muito contatos. Foram feitos 2.500 contatos comerciais só pelas 24 empresas que estavam da BPA lá. As nossas e as outras que estavam pela Apex também devem ter feito o mesmo número. Ou seja, é uma feira muito positiva e, mais do que tudo, vai trazer provavelmente, não só o que foi na feira e o que é costumeiramente fazendo, mais de 3 bilhões de dólares para a balança comercial brasileira. Agora em 2023. Agora em 2023. E parece que no ano passado a gente teve o quê? Mais de 10 bi de exportação? Entre aves, suínos e ovos foram 12 bilhões de dólares. E lembrando uma coisa, Valteno, nós, se tivéssemos exportado os grãos que as aves, suínos e as aves que puseram os ovos consumiram para se transformar em proteína animal, e tivesse exportado como grão farelo de soja e milho, faríamos algo em torno de 3 bilhões de dólares. Quando exportamos em carne, fizemos 12 bilhões, distribuídos numa cadeia de empregos diretos e indiretos de 4 milhões de pessoas aqui no Brasil, 500 mil trabalhadores de fábrica e mais de 50 mil famílias pequenas produtoras. Isso é agregar valor e, acima de tudo, distribuir renda para o Brasil. O frango, além de ser bom para a gente e ajudar na nossa comida do dia a dia com nutrientes, ele ajuda o país e a nossa economia. Olha que incrível, né? Vamos repetir isso para que vocês possam compreender a importância dessa cadeia no Brasil. 4 milhões de empregos gerados num país que precisa gerar empregos, e eu imagino que essa produção é uma produção altamente sustentável. Absolutamente sustentável. Hoje nós temos em aberto 20 mil vagas. Quem quiser trabalhar no setor de avicultura, nas plantas, são no interior, não é nas capitais, mas tem trabalho para quem quiser. Hoje tem vaga aberta na nossa colocação. Mas quanto à sustentabilidade, existe uma pesquisa feita pelo DEFRA, que é o Departamento de Pesquisa da Inglaterra. Lá atrás ela fez essa pesquisa comparando a pegada de carbono do frango brasileiro com a do inglês. A nossa pegada de carbono era 1,2 por tonelada equivalente de carne em tonelada equivalente de carbono. E a local 2,4. Mesmo que eu colocasse o frete para transportar o frango brasileiro daqui até as prateleiras de Londres, o frango brasileiro chegava em Londres a 2,57 e o local produzido pelos ingleses chegava na prateleira a 2,87 de pegada de carbono. Só que isso tem uma peculiaridade. Não é uma pesquisa brasileira, é uma pesquisa deles, feita em 2008, Valteno. Hoje nós somos muito mais sustentáveis. Hoje a energia solar é uma realidade na produção de aves, de suínos e de ovos. A utilização da biomassa para biodigestão, para gerar biodiesel ou energia, é uma realidade absoluta. E a economia circular que nós fazemos utilizando a própria cama de aviário e os dejetos e os restos das fábricas, elas vão para fazer adubo sólido ou líquido que alimenta o milho que as galinhas vão comer depois. Isso é sustentabilidade na veia. Eu queria falar sobre essa questão dos ovos, porque me parece que lá na GoFood foram, não sei se você falou, omeletes, quantos omeletes? 400 omeletes por dia. 400 omeletes por dia. Uma semana, né? Deve ter sido ali muito omelete. Então, essa questão do ovo, a gente, se vocês não imaginam
a quantidade de ovos dia, né, que se produz nesse país? Bem, nós produzimos, esse ano de 2023, nós vamos produzir perto de 52 bilhões de ovos. É algo como 1.300 ovos por segundo. É mesmo? Agora já são 2.600. Quando eu termino de falar, já dobrou. Porque a gente produz quase 100 mil ovos por minuto. É uma produção muito grande e 99,5% do que se produz fica no Brasil. E você viu lá, os omeletes que a gente fazia todo dia eram feitos com ovo em caixa Tetra Pak ou ovo em pó e ovo líquido. Já é um produto industrializado que é vendido para o Japão. Para o outro lado do mundo a gente manda ovo em casca, ovo em pó e ovo líquido. Ou seja, o Brasil está sendo chamado, inclusive, para poder aumentar as exportações. Por quê? Porque lá na Inglaterra, por exemplo, tem racionamento. Nos Estados Unidos o ovo passou de $3 para $6 a dúzia. Há uma carência por culpa da influenza aviária que está atacando plantéis desses países. Então, hoje a gente produz ovo para o brasileiro, entrega o ovo para o brasileiro. Antes da pandemia, nós produzimos 49 bilhões de ovos, aumentamos na pandemia para 54 bilhões e hoje vamos produzir 52. Ou seja, está no tamanho normal. O brasileiro, no começo da pandemia, teve que substituir as proteínas, comer um pouco menos de boi e de frango e colocou mais ovo, e agora o mercado está estabilizado. Naturalmente, eu sei que quem nos assiste vai dizer, mas o ovo está caro. Está caro, infelizmente, porque o preço do milho e do farelo de soja subiu mais de 100%. É por isso que os alimentos que decorrem de milho e farelo de soja estão caros. Mas a gente tem feito hoje não deixar faltar, porque hoje tem país no mundo que está faltando ovo na mesa do seu consumidor. Eu vou chamar um pequeno intervalo e eu vou voltar para conversar com o Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, para falar exatamente desse finalzinho da fala dele aqui, para a gente falar dos desafios, gripe aviária e falar também do que o mercado precisa para poder deslanchar ainda mais. É só um minutinho, a gente está de volta. Olá, estamos de volta aqui no Questão de Ordem com o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. No bloco anterior, você falou sobre alguns desafios e talvez preocupações do setor. A influenza aviária, a gente viu que teve, se não me engano, no Uruguai, um caso detectado, faz divisa ali com o Rio Grande do Sul. Como é que está sendo tratado isso pelo setor? Bem, nós estamos em alerta porque o Brasil não tem influenza aviária. É importante também dizer para o nosso espectador que não se transmite pelo consumo da carne e do ovo. Essa é uma doença das aves exclusivamente. E o mundo, infelizmente, está convivendo com essa doença. O Brasil é o único dos grandes produtores que nunca teve até hoje, mas está preparado se ela vier a acontecer. É importante também dizer que os Estados Unidos têm, não diminuiu o seu consumo, a Europa tem, o Japão, a Ásia é endêmica lá, infelizmente, e dessa vez apareceu também agora nos países da América Latina que nunca tinham tido também. Quais foram mesmo os países? Hoje, infelizmente, são todos menos o Brasil. Venezuela, Colômbia, Uruguai, todo mundo apareceu. Peru, Equador, Chile, agora Argentina e Uruguai. Só o Brasil e Paraguai não estão. É uma doença que vem das aves, uma doença exclusiva das aves, são as rotas migratórias. Elas saem de lá do Alasca, passam por cima da Sibéria, vão para o Alasca e descem do Alasca para cá, fazendo suas migrações normais da natureza. Saem do frio para vir para o calor, ou buscam o frio e voltam assim por diante. Aí entra em contato com a nossa... Exatamente. Com o nosso nunca entraram até hoje. Tá, né? Mas é isso que acontece, isso que acontece. Infelizmente, pegou muito aves costeiras, especialmente pelicanos, aí na área do Chile, do Peru, da Bolívia. Bolívia não era ave costeira, mas passou um pouco a cordilheira. Então você começa a aumentar o nível de preocupação. O Brasil está preparado. A Organização Mundial de Saúde Animal diz que se você tiver algum problema em aves silvestres, aves selvagens ou aves de fundo de quintal, elas não causam a parada de comércio. Porque a grande preocupação também são duas. A primeira, manter o nosso plantel de aves livre da doença para não faltar comida. Ele não afeta as pessoas, comendo a carne não transmite, mas pode matar as aves. Eu não tenho nem ovo nem comida na mesa dos brasileiros. Essa é a primeira preocupação do setor. E a segunda, como nós temos hoje 36% do market share global das exportações de carne de aves, é manter essas exportações, porque quando tem a influenza aviária em plantéis comerciais, fecha alguns mercados. O Brasil já mapeou isso.
Hoje, ser fechado de 160 mercados, talvez feche 3 ou 4, e a gente está trabalhando junto com o governo brasileiro para que isso seja evitado, preparando para manter essa cadeia que é importante para o Brasil e para o mundo para colaborar na segurança alimentar. Ou seja, ninguém pode visitar uma planta, ninguém pode visitar uma granja que não seja quem tem contato. E os nossos produtores, eu quero pedir a você, produtor, reforce os seus cuidados. Troca de sapato antes de entrar no aviário, troca de roupa, tenha roupas exclusivas, reforce o telamento, as cercas de contenção, os arcos de desinfecção, rodolúvio, pedilúvio, para manter o nosso plantel livre dessa doença. Eu visitei integrados, desde que foi Santa Catarina, no Paraná. É um rigor incrível. Eu acho que o nosso produtor está cuidando bem disso. Agora, em termos de prevenção, além disso que você falou, existe o quê? Vacina? Os animais são vacinados? Tem alguma coisa nesse sentido? Existem vacinas, mas elas não são totalmente eficazes ainda. E a vacina, ela fecha o mercado. Se eu vacinar, eu não posso exportar. Como nós exportamos 32% do que produz no Brasil, isso seria uma quebra, perder 10 bilhões de dólares na receita cambial. Por isso o Brasil trabalha, e a medida mais eficaz é a gente prevenir e, se encontrar um foco, abater imediatamente. Faz o abate sanitário, faz um circuito de contenção de 3 quilômetros, um raio de 3 quilômetros ao redor do foco, e depois um de vigilância de 10 quilômetros. Isso é o que se chama de zona de contenção. E aí você, criando essa zona de contenção, pode continuar a exportar, pode continuar a comer fora desses 10 quilômetros. Ou seja, o fato de sermos um mercado que produz com zona livre de vacinação nos dá, então, um ganho, nos dá aí, por exemplo, um valor agregado. É isso? Sem dúvida, um grande diferencial. Porque o Brasil é o grande exportador, é o líder com market share e é um frango que é saudável, sustentável e não tem vacina. Nós sabemos que, se for o caso, o governo brasileiro analisa em casos de ter um surto, mas o Brasil nunca teve. Então, hoje a gente não vacina e nem está pretendendo usar. Apoia os estudos, porque se tiver que vacinar, junto com a vacina, precisa vir aquilo que se chama de regionalização. Estamos ajudando os nossos vizinhos nessas coisas? Estamos. Vocês têm ido, por exemplo, aos países vizinhos, ajudando nessa nossa tecnologia, porque eu acho que eles se interessam. Sem dúvida. Não ido para que não tenha risco de trazer. Não, fala assim, agora, mas talvez, troca de informações. Sim, eu sou vice-presidente da Associação Latino-Americana de Avicultura. Nós temos reuniões semanais, trocando ideias com os outros países, como vai agir, como fazer, dando exemplos do que aconteceu, por que falhou. Por exemplo, um caso que aconteceu na Argentina agora, se detectou que era o que se chama, o produtor sabe, um dark house. Não tem como entrar lá uma ave silvestre, ele é fechado, ele é todo controlado, um ambiente para ter saúde e bem-estar para o animal. Entrou, sabe por quê? Porque o cara não trocou o sapato. Ele veio da rua com um calçado e entrou dentro do aviário. Infelizmente, levou o vírus para dentro do aviário. Essas são coisas simples que podem ser reforçadas. Santi, outra questão é a reforma tributária, né? Ela é a prioridade do governo, no Congresso também, as comissões já estão sendo instaladas, e toda vez que a gente fala em reforma tributária, o setor agropecuário precisa de uma reforma. A gente tem muita coisa que precisa melhorar, mas a gente fica muito com medo de que isso venha onerar mais o setor. Qual é a reforma tributária que precisa ser feita para o setor, principalmente o setor de proteína animal? Bem, o nosso setor apoia a reforma tributária. Conversamos ontem, inclusive, com o relator do grupo de trabalho, o deputado Aguinaldo Ribeiro, com o presidente Lira, de que nós apoiamos a reforma. Nós temos princípios que devem ser respeitados, como o de não tributação das exportações, não pode tributar a exportação, isenção ou pelo menos diminuição, imposto modificado para a cesta básica, para que o nosso consumidor não seja muito onerado agora ou tenha limites que sejam razoáveis para que possa continuar os seus níveis de consumo. Nós somos a favor, por exemplo, a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Uma política que criou o emprego quando foi mantido. O Brasil tem a política de desoneração para 17 setores, o setor da avicultura e suinocultura está lá incluído entre setores, e quando tivemos essa política, nós criamos mais empregos e não deixamos de pagar imposto, continuamos a pagar. Isso, conversamos com o relator ontem, precisa estar na reforma, para que todos os setores do Brasil desonerem a folha, criando empregos e gerando mais renda e mais consumo. Agora, geralmente a gente sabe como uma reforma
começa, mas a gente nunca sabe como acaba. Então, no caso da questão do imposto sobre exportação, mas tem também a questão do ICMS e dessa interligação. Você estava falando de milho e tudo mais. Como circulam, por exemplo, aquilo que alimenta o frango, aquilo que alimenta um pouco, isso é produzido vez no estado, vai para outro. E parece que a ideia é fazer um imposto só dentro dessa reforma. Como é que você vê essa proposta? Absolutamente positiva, seja ele o IBS, o IVA simples ou dual, que são os da PEC 45 e da PEC 110, mas é importante que vai pagar no consumo. E aí paga no estado em que consome. Porque hoje, por exemplo, se você for exportar um milho, você não paga sequer o ICMS sobre o frete de transporte para chegar no porto e ir para fora para o nosso concorrente. Agora, se eu tirar o milho do Mato Grosso do Sul e levar para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu pago o ICMS. Ou seja, o milho é mais caro para eu, produtor brasileiro, que coloco no valor do frango 7 vezes mais do que o valor do milho se fosse exportado em grãos, é mais caro para mim do que para o meu concorrente que vai fazer frango lá, tirar espaço demais. Então, essa é uma coisa simples. Precisamos descomplicar o nosso país. Precisamos melhorar, acabar com burocracias, facilitar a vida. Seja dessa maneira, dual ou um IBS, um IVA único, mas é importante que a gente vá no rumo das melhores economias do mundo. A OCDE tem impostos que é o imposto de consumo, claro, com as suas peculiaridades, vamos isentar ou deixar uma alíquota mais baixa para a cesta básica, para aquelas zonas francas que já foram criadas, respeitar os incentivos fiscais que foram dados com um tempo de transição e que está previsto na reforma. As pessoas precisam também abrir a mente para dizer, nós estamos mal e nós vamos ficar melhor. Ah, mas não vai ficar como eu queria. O ótimo é inimigo do bom. Precisamos evoluir. E o Brasil precisa dessa reforma e nós, como a BPA, apoiamos a reforma, claro, com as nossas posições que já foram levadas ao relator e vamos reiterar agora, provavelmente numa nova reunião com o deputado Aguinaldo, levando essa posição do setor. Nós queremos fazer o quê? Que o alimento fique barato na reforma. Isso é importante. Até porque um lema do governo é a questão da fome e a gente precisa melhorar realmente a nutrição do brasileiro. Nem acho que haja mais nas periferias, essa coisa toda. Acho que o Brasil caminha assim, já somos um grande player, exportador e produtor. Você disse que essa produção fica a maior parte aqui no Brasil. Então, é interessante a sua observação. E eu queria agora, caminhando para o final, dizer de sua nova missão. O Brasil vai agora numa missão governamental para a China, vai o presidente Lula, você vai estar acompanhado, outros empresários vão também. Qual é a expectativa? A expectativa é positiva. A China é o maior comprador de aves, de suínos, de carne de aves, carne suína e carne bovina do Brasil. A ida de um presidente da República lá destrava uma série de temas. Por exemplo, no nosso caso, a gente poder vender carne suína com osso ou miúdos dos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, porque hoje só vende de Santa Catarina, e embora os 3 são reconhecidos livres de febre aftosa sem vacinação pela OIE. Essas coisas simples são destravadas, a habilitação de novas plantas, e lá na China, volto a dizer, é o maior importador. São mais de $1,5 bilhão por ano só nas carnes de aves e suínas que a gente vende para o chinês. Agora, lembrando também, vamos com o presidente, esperamos evoluir, mas para o nosso espectador, o maior cliente do Brasil é o brasileiro. No ano passado, a gente tem sempre crescido nas exportações de aves e de suíno, mas crescemos também a oferta no mercado interno. Não, se está caro, é porque o milho está caro, não porque estamos exportando demais. A gente sempre cresceu nas vendas externas, vamos crescer esse ano provavelmente... Aliás, já está crescendo esse ano, né? Quanto foi? 15? Como é que foi? Agora cresceu 11% a receita nas aves, crescemos em volume e pretendemos crescer 8% em aves e 12% em suínos, crescendo também a oferta do mercado interno, para poder manter a comida na mesa do brasileiro. São nutrientes, como você bem falou, nutrientes essenciais, e no caso do ovo, do frango e do suíno, são os mais acessíveis para a população. E a gente precisa levar a comida. Eu tenho um ditado, que digo no mundo afora aí, não pode haver fronteiras para os alimentos. E uma campanha que a gente iniciou no Conselho Mundial da Avicultura é por um mundo sem fome. Sem fome, dando o direito das pessoas ter acesso a proteínas acessíveis. E o Santinho sempre vem cá na hora do almoço, né? Então, começa a falar de proteína, carne e tudo mais, a gente chega e fica com água na boca. Santinho, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui ao Questão de Ordem.
está sempre aberto aqui, o nosso canal Agro Mais, para você contar aí das peripécias. O nosso Marco Polo, né? Que vende o Brasil tão bem lá fora na proteína animal. Muito obrigado. Obrigado, Valter. Um prazer imenso estar com você e desejar que Deus proteja todas as famílias e possamos seguir consumindo carne de frango, ovos e carne suína, que tem muito sabor, muita sustentabilidade e muita saúde nessas proteínas. Claro, e ficaremos tão felizes quanto os pintos no lixo, que a gente brincou para terminar assim, combinamos. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.